Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 5 de abril de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ontem fiz um vídeo com o título Filho Ateu, Mãe Evangélica. Naquele vídeo, o Alan Santos, que possui o canal no YouTube com o mesmo título, Alan Santos, ele fez uma entrevista com a mãezinha dele, Maurícia. E naquela entrevista ele estava falando, perguntou a ela sobre o sol, não é? Que está em Gênesis. O sol que surgiu na lenda de Gênesis apenas no 4º dia. E vocês viram aí a explicação da mãezinha dele, né? Que é evangélica. Muito bem. Então aqui para esse vídeo trago novamente um trecho de outro vídeo feito pelo Alan Santos. Ele falando sobre a vida dele religiosa. O Alan Santos deixou de ser evangélico, deixou de ser cristão. Hoje ele é um ateu. Pois bem, em outro vídeo, peguei um trecho do Alan Santos, ele dizendo que quando era cristão, muitas passagens bíblicas traziam problemas para ele. Ele não conseguia entender. E aí ele procurava pastores. E diz ele que a coisa piorava mais ainda, até que ele abandonou por completo a ilusão religiosa. Mas nesse trecho que eu vou mostrar aqui, o Alan Santos fala de mais um problema bíblico que os pastores não resolveram, que é na lenda de Caim, quando Caim mata seu irmão Abel e vai para uma terra e ali ele se casa, ele se junta com uma mulher, certo? Ele se junta com uma mulher. Mas como? Se não havia mulher alguma ali, naquele momento da lenda, quando Caim matou seu irmão Abel, não havia mulher alguma na lenda bíblica. Como então Caim encontrou uma mulher, como está na Bíblia? É sobre isso que vou mostrar aqui, porque achei muito interessante aí a resposta do Alan Santos. Ele mesmo encontrou a resposta na lenda. E ele tem razão, a resposta está na lenda. Muito bem, antes de entrar aqui no texto, no trecho do vídeo do Alan Santos, vejamos mais uma vez o que diz a inteligentíssima Célia Quirino, que foi também uma cristã e hoje não tem crença alguma, religião alguma. Então a Célia Quirino, inteligentíssima, ela mora em João Pessoa, na capital da Paraíba. E veja aí o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiramente... Como mostrei no início do vídeo, veja agora, você verá agora, o trecho da fala do Alan Santos. Ele explicando sobre a esposa de Caim, que está aí na lenda de Gênesis. Ouça aí, com atenção, o que diz o Alan Santos. Depois voltarei. Aí tem aquela questão uma vez a questão do Caim, né? Caim, quem foi a esposa de Caim? Aí eles abordaram esse tema 3 vezes. Quem foi a esposa de Caim? Aí você lê no livro de Gênesis, capítulo 4. Quem foi? Caim matou Abel, só tinha Caim, Abel, Eva e Adão. Caim matou Abel e foi para a terra de Nod e lá conheceu sua esposa. Que esposa é essa?
Aí eles responderam, não, mas a esposa que, aqui no versículo 17, conheceu Caim, a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Quem era essa mulher? Aí ele falou, não, mas essa mulher é uma das irmãs, é uma das filhas de Adão, que Adão teve mais irmãs, mais filhas. A Bíblia fala que Adão e Eva tiveram mais filhas. Só que, se você parar para raciocinar, a Bíblia segue uma narração cronológica. A dissertação da Bíblia é de forma cronológica. E Caim conheceu sua mulher no capítulo 4, versículo 17. E quando Adão teve, a Bíblia diz que Adão teve mais filhos e filhas, foi lá no capítulo 5, versículo 4 ou 5 por aí. Só depois de Caim matar Abel, nasceu ainda Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva. Quer dizer, de forma cronológica não tem como existir essa mulher. Muito e bem. Até mesmo... Gente, o que o Alan Santos aí descobriu sozinho é a pura verdade. A própria lenda bíblica, que é ingênua, sobre Caim encontrando-se com uma mulher e se unindo a ela, como essa lenda é ingênua, então o próprio Alan Santos descobriu isso no próprio texto bíblico. Descobriu isso no próprio texto bíblico, porque a lenda ela é ingênua demais. Mostrei no vídeo de ontem aquele sacerdote católico, doutor em teologia, filosofia, o Alfred Lappler, que foi muito amigo do Joseph Ratzinger. O Alfredo Lappler, naquele livro dele, A Bíblia Hoje, ele diz que isso aí, Adão, Eva, Jardim do Éden, Caim, Abel, etc., tudo isso aí são relatos não reais. São relatos fictícios, criados por um hebreu. É o que ele diz isso aí de forma bem simples e que você não pode levar ao pé da letra como se fosse um fato real. Porque isso aí foi uma criação de um hebreu. Ele criou essa história aí. E quando uma pessoa cria uma história, se não for uma criação bem feita, essa pessoa vai incorrer em vários erros, em várias ingenuidades. E essa aí, a esposa de Caim, é mais uma ingenuidade. Sobre isso aí, Caim e Abel, Caim matando seu irmão Abel e encontrando-se com uma mulher, ato contínuo em seguida, isso aí é mais uma ingenuidade da Bíblia. Porque, repito, é um relato criado pela imaginação do escritor hebreu. Então vamos analisar isso aqui. Muito bem. O Alan Santos fez aí uma análise belíssima, mostrando a ingenuidade desse relato aqui. Então vou analisar aqui a Bíblia, mostrar a vocês de acordo com o que disse aí o Alan Santos. E depois vou mostrar aqui a explicação sobre essa esposa de Caim, do já conhecido aí, o Norman Geisler, que foi um pastor evangélico fervoroso. O Norman Geisler, ele faz um sucesso imenso no meio evangélico, com seu livro aqui, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Ele também aqui vai falar sobre essa lenda de Caim e Abel. Só que o Norman Geisler via isso aí como um fato real, uma loucura total. E vocês vão rir muito aí novamente com as afirmações dele aqui no livro. Repito, ele vende muitos livros, ele faleceu ano passado, 1º de setembro de 2019. Mas ele vende muitos livros no meio evangélico, Estados Unidos e aqui no Brasil. Então vamos aqui, gente.
vamos aqui à lenda. Isso acontece, esse negócio de Caim matar seu irmão Abel e ato contínuo em seguida, o Caim encontrar uma esposa. Isso aqui acontece por quê? Porque é uma lenda, uma história criada por alguém. E aí a ingenuidade. Então vamos aqui, para que você entenda. O Alan Santos fez uma narrativa aí, maravilhosa, de acordo com a Bíblia. Certo? Ele fez uma narrativa de acordo com a lenda aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, essa lenda em que Caim mata a Abel está em Gênesis, capítulo 4. E como disse o Alan Santos em seu vídeo, em sua fala, a Bíblia ela segue para frente, os capítulos. 4, aí vem versículo 1, versículo 2, 3, 4, 5, até o final. Aí vem capítulo 5. Então, como ele diz aí, o Alan Santos, a Bíblia segue para frente. Então vamos lá, para que você entenda. Eu quero que você entenda essa lenda aqui. Então vamos lá. Gênesis capítulo 4. Eu vou aqui ler o versículo 1, que é o primeiro versículo do capítulo 4 de Gênesis. Então está escrito assim: Abel e Caim. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 1 está dito assim: coabitou o homem, na lenda aí, o Adão, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Muito bem, gente. Então aqui na lenda, Adão e Eva, o casalzinho, Adão e Eva. Aí houve aqui a relação sexual. Eva ficou grávida e pariu um filho chamado Caim. Então veja, nessa lenda bíblica, Jardim do Éden, só havia ali 3 pessoas, até agora, não é isso? Adão, Eva e o primeiro filho que nasceu. Quem foi? Aí, você é uma pessoa inteligente. Caim, isso mesmo, parabéns, Caim. Então são 3 pessoas na terra, até agora, certo? De acordo com a narrativa lendária bíblica, 3 pessoas na terra. Abel, o marido, Eva, a esposa, e Caim, um filho, o primeiro filho. Muito bem, vamos para frente, porque a Bíblia segue para frente. Então, no mesmo capítulo 4 de Gênesis, veja o que diz o versículo 2. Depois, isto é, depois de ter nascido Caim, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Então veja aí. Eva teve o primeiro filho, Caim. E agora ela teve o segundo filho, Abel. Então até aí, gente, 4 pessoas no planeta Terra, na lenda bíblica. Adão, Eva, Caim e Abel. Muito bem, vamos para frente, porque a Bíblia segue para frente. Então, capítulo agora, o mesmo capítulo, 4. Vamos para o versículo 8. Então, o versículo 8 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Veja aí, havia 4 pessoas no mundo: Adão, Eva, Caim e Abel. Não é isso? Muito bem, entenda aí. No mesmo capítulo 4, versículo 8, o Caim matou seu irmão Abel. Então Abel morreu. Quantas pessoas ficaram? Quantas? Parabéns, você é uma pessoa inteligente. 3 pessoas ficaram, não é isso? Abel, Adão, Eva e Caim. Não é isso? 3 pessoas ficaram, porque Abel morreu.
a Bíblia segue para frente, como diz o Alan Santos. Então, no mesmo capítulo 4, versículo 17, diz assim, veja bem, assim que Caim matou a Abel, veja o que aconteceu. O versículo 17 diz assim, ou melhor dizendo, o versículo 16 diz assim, retirou-se Caim, veja aí, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Viu aí? Então até agora entenda bem, 3 pessoas na terra só, de acordo com a lenda, com a narrativa lendária bíblica, 3 pessoas na terra, Adão, Eva e Caim. Caim matou Abel. Assim que Caim matou Abel, o Caim saiu da presença do Deus hebreu e foi para uma terra, outra terra, o Caim. E lá, nessa terra, ele se encontrou com uma mulher. Entendeu aí? A inocência da lenda bíblica. Só havia 3 pessoas na terra. Abel, ou melhor dizendo, Adão, Eva e Caim. Caim matou Abel, 3 pessoas. Caim, assim que matou Abel, saiu de onde estava, foi para outra terra. E ali se encontrou com uma mulher. E ali ele se juntou a essa mulher. Viu aí a inocência da lenda? Não havia mulher alguma para se unir a Caim. Aqui no texto bíblico, não havia mulher alguma para se encontrar com Caim. Só havia 3 pessoas aqui no planeta Terra. Quem disser diferente está estuprando o texto bíblico. Porque isso aqui é uma lenda, é muito ingênua. Então veja bem, o primeiro filho do casal Adão e Eva foi Caim. O segundo filho do casal Adão e Eva foi Abel. E qual foi o terceiro filho do casal Adão e Eva? Aqui diz a Bíblia, bem claro. Não foi uma mulher qualquer, não. Na Bíblia aqui, qual foi o terceiro filho do casal? Não foi uma mulher. O terceiro filho do casal aqui, gente, foi mais um macho, um homem. Então não havia mulher alguma no planeta Terra para se unir a Caim. Não havia. A Bíblia é bem clara aqui, você vai ver. Aqui diz de forma clara que o primeiro filho foi Caim. Aqui diz de forma bem clara que o segundo filho foi Abel. E aqui diz de forma bem clara que o terceiro filho foi o Sete. Então vamos lá para frente. Como diz o Alan Santos, a Bíblia caminha para frente. Então, veja bem, tudo no capítulo 4 e versículos aí seguintes. E agora no versículo 25 do capítulo 4, veja o que está escrito. Veja bem, capítulo 4, versículo 25, diz assim: tornou Adão, veja aí, gente, tornou Adão a coabitar com sua mulher, com Eva. E ela deu à luz um filho, veja aí, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Veja aí, que Caim matou. O redator bíblico aqui, que não foi um Moisés, isso é tradição, o escritor hebreu que escreveu aqui o versículo 25 do capítulo 4 de Gênesis, ele está dizendo aqui de forma bem clara que o terceiro filho do casal foi Sete, e não uma mulher que se casou com Caim. Foi Sete, o terceiro filho do casal. E no versículo anterior está dizendo que Caim
arranjou uma mulher e ele se uniu a essa mulher. Viu a inocência da lenda? É o que dá quando alguém cria uma história. Se eu crio uma história, se eu invento uma história, eu tenho que ter o cuidado para não cometer erros, porque eu posso cometer. Eu posso cometer. O escritor José Sarney, brasileiro, cometeu vários erros no livro dele. E o Milor Fernandes descobriu os erros. O Milor Fernandes. Porque a história contada pelo José Sarney, político, né, aposentado, a história contada por ele foi uma história que o Sarney inventou. E ele não teve o cuidado e cometeu vários erros. E o Milor Fernandes criticou esses erros. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Quem escreveu esse capítulo, esse versículo aqui, 25, do capítulo 4 de Gênesis, ele está dizendo de forma bem clara que o terceiro filho do casal Adão e Eva foi um macho chamado Sete. Vou ler de novo, veja aqui a redação do versículo. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, viu aí? Depois que Adão havia perdido o filho Abel. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, olha aí, a quem pôs o nome de Sete. Agora veja a explicação. Porque, disse ela, ou seja, a Eva disse, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Viu aí? A própria mãe aqui, lendária Eva, dizendo que o filho Sete veio em substituição ao filho Abel, que havia sido morto pelo Caim. Entendeu aí? Então o terceiro filho do casal Adão e Eva foi o Sete, e não uma mulher para casar com o próprio irmão Caim, que é bem antes. E agora, com mais ainda clareza, diz o capítulo seguinte. Veja bem, o Alan Santos disse que a Bíblia segue para frente. Ele tem razão. Então veja agora o próximo capítulo, o capítulo 5. E veja o que diz o versículo, capítulo 5, e veja o que diz o versículo 4. Ele explica mais ainda o versículo 4. Veja bem, diz assim, depois, olha aí, grave bem, depois que gerou a Sete, olha aí. Você viu agora no versículo 25 que Adão e Eva, o casal, voltou a fazer sexo. E ela ficou grávida. E nasceu o Sete. E ela, a Eva, ficou feliz porque o Sete veio substituir o Abel. Porque o Abel era o segundo filho, foi morto. E aí veio o terceiro filho. Não apareceu até aí mulher alguma para se unir a Caim. Viu aí? E agora o capítulo 5 de Gênesis, versículo 4, é mais claro ainda. Ele diz assim, depois que gerou a Sete, olha aí, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Viu aí? Aqui está dito que depois de um casal aí ter ganhado mais um filho, o Sete, que veio em substituição ao Abel, que havia sido morto pelo irmão Caim, só depois que gerou o Sete, é que o casal Adão e Eva teve mais filhos e filhas, e não antes. Viu aí? Viu o erro da lenda? Quando está dito, antes do nascimento do Sete, está dito que havia só 3 pessoas no mundo. Adão, Eva e Caim. E que Caim
arranjou uma mulher. Viu aí o erro de quem escreveu essa lenda? Não havia mulher alguma no planeta Terra para ficar com Caim. Mas aqui, como é lenda, aí veio o erro. E esse erro aí, o Alan Santos descobriu buscando, porque ele perguntava aos pastores, só que as respostas eram ridículas, não entravam no texto bíblico. É o que dá, gente, é o que eu sempre digo aqui. Quando você escreve, você faz uma história, você pode escrever bobagem, porque você não fez uma história bem feita, certo? Não fez. Muito bem, então é isso aí, gente. Aí está o erro. Aí está o erro bíblico, certo? Caim na lenda se uniu a uma mulher, e essa mulher não existia. Isso aí é mais um escorregão do redator bíblico. Agora vamos rir um pouco novamente com o Norman Geisler. Repito, o Norman Geisler, ele fez sucesso e faz sucesso no mundo evangélico. Pastor evangélico. Ele é formado doutor em teologia e mestre em filosofia. Quem gosta muito aqui dos textos aqui do Norman Geisler é o ateu Léo Marculino, o Leonardo Marculino. Ele adora porque diz que acha muita graça. Então vamos achar um pouco mais de graça aqui com o Norman Geisler falando aí sobre a esposa de Caim. Então vamos rir aqui mais um pouco, certo? Vamos rir aqui, mas vamos lá. Na página 41, ele faz aqui a explanação do problema, na página 41. E continuando, ele responde na página 42. Na página 41, o Norman Geisler, ele pergunta assim, Gênesis capítulo 4, versículo 17, ele se refere aí. Gênesis 4, capítulo 4, versículo 17, ele pergunta assim, como foi que Caim conseguiu uma esposa? Eis a pergunta. Como foi que Caim conseguiu uma esposa? Aí ele apresenta o problema. Não havia mulheres com quem Caim se casasse. Na lenda bíblica, veja lá. Não havia mulheres com quem Caim se casasse. Havia apenas Adão, Eva e seu irmão morto, Abel. Contudo, a Bíblia diz que Caim casou-se e teve filhos. Muito bem, aí está o problema. Agora veja aí a solução apresentada pelo Norman Geisler. Por favor, segure aí o riso, não comece a rir, não ria durante aqui meu vídeo, porque quando você ri aí, eu escuto o seu riso e isso aqui tira a minha concentração. Então, o que eu peço a você, de forma educada, é que você me ajude aí. Segure seu riso e deixe para rir depois. Certinho? Muito obrigado. Então, vamos lá. Veja aí a solução. Caim casou-se com uma irmã, ou talvez com uma sobrinha. A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Com efeito, como Adão viveu 930 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 5, ele teve muito tempo para ter muitos filhos e filhas. Caim pode ter se casado com uma de suas muitas irmãs, ou quem sabe, com uma sobrinha, se quando se casou, seus irmãos e irmãs já tivessem filhas crescidas. Neste caso, obviamente, um de seus irmãos teria se casado com uma irmã. Fecha aspas aí. Gente, preste bem atenção aqui, ó. Preste bem atenção aí, ó. Ele diz assim, Caim casou-se com uma irmã, ou talvez com uma sobrinha. Aí ele diz, a Bíblia diz que Adão
teve filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Se você prestar bem atenção aí, você vê aqui que o Norman Geisler, ele já começa a deturpar o texto bíblico. Ele diz assim: a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Ora, veja aí a referência do capítulo 5, versículo 4. E estamos tratando do capítulo 4 e não do capítulo 5. Então o Norman Geisler, ele tem aqui que explicar o capítulo 4. No capítulo 4, só havia ali 4 pessoas no planeta Terra: Adão, Eva, o casal, Caim e Abel. Só 4 pessoas no capítulo 4. Então veja bem, capítulo 4, só havia 4 pessoas. O Caim matou Abel. Só havia agora 3 pessoas: Adão, Eva e Caim. Capítulo 4. E no capítulo 4, Caim arranjou uma mulher. Só que essa mulher não existia. Está aqui na lenda porque mais uma ingenuidade do redator hebreu. Então estamos tratando, gente, o Caim arranjou uma mulher no capítulo 4, entendeu? Repito, o Caim arranjou uma mulher no capítulo 4, quando não havia mulher no planeta Terra. Daí o erro do escritor hebreu. Entenda, estamos tratando do capítulo 4. O Norman Geisler, em sua tremenda ignorância, ele aqui já busca o Gênesis capítulo 5, dizendo que a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Só que Adão teve filhos e filhas depois do nascimento do terceiro filho, Sete, como mostrei a vocês no capítulo 4. Entendeu aí a armadilha que o Norman Geisler tenta encaixar aqui? Ele está dizendo, repito, que a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Só que Adão teve filhos e filhas, como está descrito na lenda, em Gênesis capítulo 5, no capítulo posterior. Veja bem, ele teve mais filhos e filhas no capítulo 5, versículo 4. Então, o capítulo 5 nada tem a ver com o capítulo 4. No capítulo 4 está dito que Caim arranjou uma mulher e não havia essa mulher. Não havia essa mulher. Então, depois da morte de Abel, como vocês viram, depois da morte de Abel, é que o casal voltou a coabitar e teve mais um filho, de nome Sete. E a própria Eva disse que aquele filho veio em substituição ao Abel. Então, o terceiro filho do casal foi o Sete. Então não havia mulher alguma no capítulo 4 para o Caim. Entendeu, gente? E o Norman Geisler, esperto, ele coloca aqui que Adão e Eva teve filhos e filhas. Só que Adão e Eva teve filhos e filhas depois, muito tempo depois do nascimento do terceiro filho, Sete. E no capítulo 4 está dizendo que Caim arranjou a mulher antes do nascimento do Sete. Entendeu, gente? Como é simples analisar as lendas bíblicas. Então veja o absurdo aí. O Norman Geisler, ele tenta aí, mais uma vez, ele deturpa o texto bíblico, dizendo que o Caim pode ter se casado com uma de suas irmãs. Que Caim pode ter se casado com uma de suas irmãs. Só que no capítulo 4 não havia nascimento algum ali de mulher no casal Adão e Eva. O primeiro filho foi o Caim, o segundo filho foi o Abel, no capítulo 4. Aí Caim mata Abel. Aí depois, no capítulo 4, continua no final dele, que aí Adão e Eva voltou a fazer sexo. E aí nasceu o terceiro filho, o Sete. Entendeu? Então, resumindo,
No capítulo 4 de Gênesis, temos ali Adão, Eva, Caim e Abel, 4 pessoas no planeta Terra. Caim mata a Abel. Restam 3 pessoas no planeta Terra, Adão, Eva e Caim. E ali Caim encontra uma mulher. Viu aí a ingenuidade da lenda? Não havia mulher alguma ali no capítulo 4 de Gênesis. E no capítulo 4 de Gênesis, no finalzinho, diz que o terceiro filho do casal Adão e Eva foi o Sete. E o capítulo 5, versículo 4, diz que depois de Adão e Eva ter gerado a Sete, Adão e Eva, depois do Sete, é que Adão e Eva teve mais filhos e filhas. Viu aí? Como o texto é bem claro, a ingenuidade aí de quem escreveu a lenda. É isso aí, gente. E o absurdo é pior na propaganda aí dos líderes cristãos, principalmente evangélicos. Eles dizem que naquele tempo, veja a loucura, levando isso aí a sério, eles dizem que naquele tempo, um irmão se casava com uma irmã. Veja a loucura. Veja a loucura. Naquele tempo, um irmão se casava com uma irmã. E isso era a coisa mais simples. Veja, quando a gente fala sobre união de um homem com uma mulher, casamento, e nem casamento aí nessa época havia, era apenas união. Então, quando um homem se une com uma mulher, por exemplo, existe ali, gente, o fator sexual. Existe ali a atração sexual. Existe ali o desejo sexual. Imagine um pastor dizer para os fiéis e os fiéis acreditarem que na família de Adão e Eva havia ali desejo sexual, tesão sexual de um irmão com uma irmã e de uma irmã com um irmão. Veja que família mais depravada é essa. Imagine um irmão sob o mesmo teto sentir tesão sexual pela própria irmã e a irmã sentir tesão sexual pelo próprio irmão. Veja que loucura, gente. Que família depravada. Veja a loucura do discurso desses líderes cristãos, dizendo aos fiéis que naquele tempo um irmão tinha tesão sexual pela irmã e a irmã pelo irmão, e que eles se uniam. Veja que ignorância, gente, e que coisa hedionda. Repito, um irmão sentir tesão sexual pela irmã e se unir a ela. Veja que família mais depravada é essa, a primeira família da lenda bíblica, Adão e Eva. Veja que loucura. E por que isso, gente? É porque esses fanáticos religiosos, eles veem isso aí como se fosse um fato real. E é lenda, pura lenda. É por isso que apareceu apenas um casalzinho aí, Adão e Eva. Porque bastava um casalzinho para gerar ali outros seres. Então, o escritor hebreu, ele foi muito inocente nesse sentido aí também. Ele via, o escritor hebreu, ele via que bastava um homem e uma mulher para gerarem filhos. E aí na lenda colocou apenas um casalzinho. Pouco sabia esse escritor hebreu o problema que ele iria criar. Se eu fosse aí esse escritor, se eu fosse fazer essa lenda aqui, eu teria colocado não apenas um casal, mas no mínimo 2.000 casais, para evitar problemas de consanguinidade e também para evitar essa depravação sexual entre irmãos e irmãs. Entendeu? Eu teria feito uma lenda com 2.000 casais, o Deus hebreu criando não um casal só, mas o Deus hebreu criando 2.000 casais no mínimo. E aí eu evitaria o problema de
defeitos congênitos e também evitaria essa família depravada aí. O Adão e Eva com seus filhos e filhas ali entre si, sentindo tesão sexual. Que depravação, não é? Isso aí, gente, é o discurso religioso. É quando você leva a sério uma lenda. Isso aqui é apenas uma lenda, criada pela imaginação de um escritor hebreu. É por isso que ele errou aqui. Nessa lenda ele colocou apenas um casalzinho, pouco aí se importando com problemas de consanguinidade e também com depravação sexual. Ele não estava preocupado com isso. Na lenda dele, ele criou apenas um casalzinho, porque na mentalidade dele, bastaria um casalzinho para reproduzir aí outros seres humanos. Foi essa a intenção do escritor hebreu. Ele não estava fazendo história aqui. Deus algum existe, nunca houve Adão e Eva, nunca houve Jardim do Éden. Qualquer teólogo sério sabe disso. Então você não pode pegar uma lenda como essa aqui, ingênua, e levar a sério, porque aí você vê os absurdos. E é isso aí que acontece. Na lenda, só havia 4 pessoas no planeta Terra. Gênesis capítulo 4. E acabou-se a conversa. Só havia 4 pessoas. Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. E aí restaram 3 pessoas. E diz lá que Caim encontrou uma esposa. Não havia essa esposa. E no finalzinho do capítulo 4 está dito que o terceiro filho do casal foi o Sete. E no capítulo 5, que é outro capítulo, versículo 4, está dito que só depois do Sete, só depois do terceiro filho, é que o casal teve mais filhos e filhas. Entendeu? É o que dá você levar lenda bíblica a sério. Uma esculhambação total. Inacreditável, veja aí. Os fiéis acreditam mesmo que naquele tempo os irmãos faziam sexo entre si e que isso era permitido. Veja que loucura. Veja a loucura da crença religiosa. Um irmão sentindo tesão sexual por uma irmã e vice-versa. Que família depravada, não é mesmo? Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.